E finalmente algumas pessoas no Brasil, algumas instituições no Brasil estão começando a perceber que na verdade o lixo não existe. Muito interessante essa matéria aqui do site Ambiente e Energia, em que ele fala por que o lixo não existe, qual é a argumentação que ele usa para dizer que o lixo não existe. Primeiro, ele diz que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos vai transformar a maneira como a sociedade brasileira se relaciona com seus resíduos. Se vai transformar, é um desejo que a gente tem realmente, né? Mas a política em si, ela é com certeza muito boa, uma qualidade muito boa, qualidade internacionalmente muito boa, mas a aplicação dela na prática é que a gente tem que controlar mais, que pesquisar mais, ver se realmente ela vai ser aplicada da forma correta. Não basta só construir um aterro sanitário e achar que acabou com os lixões e está tudo maravilhoso, não é bem por aí. Então ele diz que as oportunidades vão desde a produção de adubo e energia até a reciclagem e capacitação técnica, o que aponta é o levantamento e gestão de resíduos sólidos, uma oportunidade para o desenvolvimento municipal para as micro e pequenas empresas. Esse seminário está sendo feito lá no Mato Grosso do Sul pelo Sebrae, muito boa iniciativa deles, e conta com o apoio do Fundo Multilateral de Investimentos, integrante do grupo BID, e o estudo alerta que os primeiros passos para que esse mercado cresça é fazer com que exista consciência ambiental. Certo? A consciência ambiental é, por exemplo, a gente entender que existem tecnologias capazes de aproveitar aquilo que a gente hoje chama de lixo, que na verdade são resíduos, e que existem tecnologias que a gente possa aproveitar esse material e gerar novos produtos com eles. Então eles estão investindo muito em campanhas, em seminários e em cursos educativos para mostrar para a sociedade, para os pequenos e médios empreendedores, como se fazer, quais são as técnicas que existem para fazer aproveitamento disso e fazer disso também uma geração de renda e com certeza uma boa empresa, né, do ramo. Ele fala aqui que o Brasil gera diariamente 183 mil toneladas de resíduos, mas apenas 405 municípios possuem estrutura para a coleta seletiva. Então, essa estimativa aqui eu fico meio em dúvida, porque ainda não existe um estudo completo e detalhado no Brasil. Então, não dá para dizer assim que diariamente é essa quantidade que se faz. Eu não acredito nesse número. Eu acredito até que possa ser um pouco mais. Mas isso nós só vamos saber quando a política nacional realmente for implantada e os municípios fizerem os seus planos de gestão de resíduos, porque o primeiro quesito que tem lá dentro do plano de gestão de resíduos é fazer o diagnóstico da cidade. Aí veja bem, mais de 90% das cidades brasileiras não tem ainda um diagnóstico sobre o seu lixo. Então como é que eu posso falar um diagnóstico preciso para o Brasil inteiro, se mais de 90% dos municípios ainda não tem um diagnóstico? Não tem nem preciso e nem superficial, não tem nada. A maior parte dos municípios não sabe absolutamente nada sobre a quantidade de resíduos que eles geram. Mas vamos passar para a parte boa. Oportunidades identificadas. O estudo aponta grande espaço para aproveitamento de gás metano gerado em aterro sanitário. Então, a base aqui são, vejam bem, alimentos, restos alimentares, tudo que é material orgânico que apodrece e está ali jogado dentro de aterros sanitários. E ele aqui diz que existe uma possibilidade de aproveitamento do gás metano, ou seja, o gás metano ele é formado lá através desses resíduos orgânicos dentro dos aterros, e isso é uma oportunidade. Mas isso bate depois lá na frente, eu vou comentar lá o resto da notícia, que fala também sobre biogás, e isso confronta um pouco. O Brasil ainda não conseguiu entender completamente, boa parte das pessoas no Brasil não conseguiram, dos técnicos e das pessoas que trabalham com biogás, não conseguiram entender 100% o potencial desse biogás.
Então, a própria estruturação das instalações pode ser um bom negócio, considerando que 50% dos mais de 5 mil municípios brasileiros ainda possuem lixões para destinação dos resíduos sólidos. Há de se diferenciar destinação e a outra palavra que eu sempre esqueço, vou já saber aqui. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem toda a definição dessas palavras. Então, destinação, aqui, disposição, aqui, destinação final. O que é isso? Vou voltar aqui no começo, para vocês entenderem também. Destinação, vamos bem aqui no começo. Então, isso aqui é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que vocês podem achar no site Tratamento de Resíduos Sólidos, que é o trssolidos.blogspot.com.br. Aí vocês clicam aqui em cima, rola a página um pouco para baixo, e aqui tem anexos. Vocês clicam aqui em Política Nacional dos Resíduos Sólidos, abre essa janela e vocês têm acesso à política. E vamos lá ao conceito de destinação. Muitas vezes as pessoas trocam o significado dessas palavras. Então, destinação final ambientalmente adequada. Vamos voltar lá na notícia para vocês entenderem o que eu estou falando. É o que ele está dizendo, considerando que os municípios ainda possuem lixões para destinação dos resíduos sólidos. Vamos entender o que é destinação. Destinação de resíduos inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético e outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas e evitar danos à saúde pública. Disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Ou seja, destinação significa que eu encontrei uma técnica que eu vou fazer a destinação final. E o aterro sanitário, normalmente, como ele é aplicado no Brasil, ele é mais como uma disposição final. O aterro sanitário não, minto. O lixão, ele serve ali como disposição final. Haja visto que não existe essas técnicas de reciclagem, de reutilização, compostagem dentro dos lixões. Os lixões de céu aberto não tem nada disso. Então, eles estão ali servindo como disposição final. Como são duas palavras que a maior parte das pessoas, mesmo os técnicos envolvidos, confundem e trocam sempre essas palavras, não tem problema que a reportagem usou a palavra, digamos, não tão correta para falar sobre isso aqui. Mas vamos lá, pulamos do biogás. Outro espaço para investimento está no método da logística reversa, destinado a coletar e desenvolver resíduos específicos, aparelhos eletrônicos, pilhas para lá, óleos, ao setor empresarial e que é de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O setor de agrotóxico, por exemplo, já possui mais de 400 pontos de recebimento de embalagem nos 27 estados. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra página bem interessante de como os alemães fazem isso. Então, aqui várias empresas alemãs criaram uma holding, que é uma empresa que vai fazer, que é responsável por, primeiro, estudar a questão das embalagens, para ver qual a melhor forma que essas embalagens têm que ser fabricadas para melhor serem reaproveitadas depois, no processo de reciclagem. Não adianta só eu criar uma embalagem, eu tenho que criar uma embalagem já visando a maneira que eu vou trabalhar com ela, se eu vou reciclar ou se eu vou reutilizar, por exemplo. A garrafa de Coca-Cola é um exemplo de reutilização. Já a garrafa PET seria um processo de reciclagem. A reciclagem eu faço uma transformação física nela. Até esse conceito de reciclagem vocês também podem ver aqui na política. Olha, esse capítulo aqui é definições. E aqui ele define, por exemplo, o que é reciclagem.
É um processo de transformação de resíduos sólidos que envolve alteração das suas propriedades físicas, físico-químicas e biológicas. Ou seja, quem faz aproveitamento de garrafa PET para, por exemplo, decoração, ou cria uma canoa disso daí, ou constrói casa, sei lá, alguma coisa assim, ele não está alterando a propriedade física, físico-química, muito menos biológica da garrafa, ou seja, ele não está reciclando, ele está reutilizando para outros fins que não o transporte de líquido, mas ele está reutilizando. Tá? Então há de se diferenciar reciclagem de reutilização. Reutilização, vocês também têm aqui o conceito, processo de aproveitamento de resíduos sólidos, sem a sua transformação biológica, física ou físico-química. Tá? Então, esse exemplo aqui alemão, ele se preocupa então em estudar como se fabricar essas embalagens. E também, essa empresa faz a coleta em muitas cidades, faz a coleta do resíduo e faz a sua devida reciclagem. Vocês podem ver, inclusive, aqui no site deles, eles têm o site aqui, né? Der Grüne Punkt, a empresa alemã, a Holding, e aqui vocês podem ver o canal deles do YouTube, onde eles mostram, que vamos clicar em Upload, onde eles mostram, por exemplo, como funciona a reciclagem de papel. Aí tem um vídeo aqui de 1 minuto, e aqui vocês podem assistir como funciona na Alemanha a reciclagem do papel. Tá? Aqui, pular um pouquinho, aí tem um exemplo aqui de uma central de reciclagem de papel, vocês estão vendo a quantidade, né? Todas as maneiras, como isso funciona. Assim como tem de papel, tem também de plástico, né? Kunststoff Recycling, aqui vocês vão ver de plástico e vão ver de vários outros materiais que essa empresa é responsável por fazer. Então eles filmaram isso e divulgaram para ter também uma transparência muito grande sobre isso. Isso aqui se aplica o que? A logística reversa, que aqui na Alemanha foi responsável por criar empresas desse tipo, a partir do momento que as leis obrigam as empresas a pagarem pelo tratamento do seu resíduo. Tudo funciona assim. Se existem leis que obrigam a fazer isso, então essas empresas se juntam e formam empresas como a Grüne Punkt, que com certeza vai gerar muito emprego e renda. Eles viabilizam completamente esse negócio a partir do momento que eles obrigam essas empresas que geram resíduos na fabricação dos seus produtos. Né? Então essa é uma forma de se aproveitar, de ganhar dinheiro com a logística reversa. Continuando, para atender a logística são necessários serviços de coleta, transporte, separação de materiais, armazenamento e retorno à cadeia produtiva. É exatamente isso, para quem consegue entender alemão, é exatamente isso que essa empresa faz aqui. A gente vai ver bem aqui, ó, as tarefas de coleta, separação e aproveitamento das embalagens usadas são pagas pelos fabricantes dessas embalagens. Né? Cada um paga de acordo com a quantidade pelo peso. Aqui ele explica que é pelo peso, aqui ó, Gewicht. Cada um paga pela quantidade de massa que ele produz ali de resíduos. Tá? Então eles pagam esse Grüne Punkt aqui e com isso o Grüne Punkt viabiliza projetos de reciclagem e aproveitamento desses resíduos. Continuando aqui a notícia, investimento para sua construção e operação, volume, ok. É neste contexto que emerge o papel da coleta seletiva, um dos principais instrumentos da política nacional, sobretudo com a formação de trabalhos de catadores. Sem a reciclagem, a economia brasileira perde 8 bilhões por ano. Então, perder aqui, imagino que ele esteja se referindo ao fato da gente jogar praticamente materiais que poderiam ser aproveitáveis e ter que fabricá-los novamente. Porque se eu tenho uma garrafa PET que eu não consigo reaproveitar, eu vou ter que fabricar isso aí novamente, desde a matéria-prima. Né? Então, eu gasto mais dinheiro na fabricação de uma nova garrafa do que se eu aproveitasse uma garrafa velha para fabricar outra garrafa. Essa é a questão. Para o final aqui,
Tá. Essa aqui é interessante. A aplicação de tecnologias para gerar energia a partir dos dejetos de animais deve estar contemplada nos planos estaduais de gestão de resíduos sólidos e demonstra um grande potencial. Anualmente é gerado 4 bilhões de metros cúbicos de material orgânico bovino, suíno e de aves, que pode ser transformado em biogás, vapor, combustível veicular para caldeiras ou fogões ou para abastecimento de gasodutos. Projetos em pequena e média escala estão gerando bons resultados na região sul. Então ele fala aqui o seguinte, que os estercos bovinos, suínos, né, tem gente que aproveita também estercos de aves, eles podem ser aproveitados para a geração de biogás, e esse biogás ele consegue, através de um sistema de queima e motores adequados, produzir energia elétrica. E lá em cima, voltando lá para cima, os aterros sanitários, também existe um processo de geração de biogás. Ou seja, biogás é biogás. Tá? Se é feito por um processo ou por outro, é biogás. E ele vai queimar e ele pode ser aproveitado. O que muda no biogás é a composição dos gases que eu tenho ali dentro, a concentração lá da composição. Eu tenho basicamente gás carbônico e metano, então determinadas fontes de matéria-prima, por exemplo, de biomassa, elas geram mais ou menos quantidades aí de biogás. Para vocês terem uma ideia sobre isso, tem aqui também naquele site de resíduos sólidos, vamos voltar lá, uma pequena amostra do potencial da geração desses biogás. Vamos ver aqui em biodigestor, nessa página. Existe aqui uma tabela, essa tabela aqui. Aqui está dizendo a biomassa, aqui a palha do milho, por exemplo, a palha do milho, sem o milho. Ela gera aqui, então, tem uma produção de 202 litros de biogás por quilo de palha. Por quilo de palha. Silagem de capim, por exemplo, tem 172 litros por quilo de palha. O esterco bovino, ele tem 45 litros por quilo, por exemplo. Já o suíno tem 60 litros por quilo, ele gera mais biogás. Agora, os resíduos sólidos orgânicos, que é justamente aquele que ele está se referindo lá no aterro sanitário, eles geram mais até do que o esterco bovino ou o suíno. Certo? Então, ele gera 100 litros por quilograma, ou seja, justamente aquele biogás que ele está se referindo, que vem lá do aterro sanitário, é também uma fonte muito poderosa de geração de biogás. Estranhamente, não se fala no Brasil que esse resíduo sólido orgânico, que é o que está ali dentro dos aterros sanitários, que ele pode também ser aproveitado para a geração de biogás. Apesar de se falar que nos aterros sanitários há de se aproveitar, é necessário, é muito bom aproveitar o biogás. Certo? Então, se eu consigo aproveitar biogás de aterro sanitário, significa que eu estou aproveitando biogás de resíduos sólidos orgânicos. E se eu consigo aproveitar de resíduos sólidos orgânicos, deve ter um processo que faz o aproveitamento desse resíduo de forma mais efetiva. Porque, com certeza, um aterro sanitário não é uma forma efetiva. Por que não? Porque esses resíduos sólidos, para a geração de metano, eu preciso de determinadas bactérias. E essas bactérias vivem de acordo com uma determinada temperatura, elas têm o seu ambiente onde elas conseguem se multiplicar e trabalhar de maneira mais efetiva. Então, existe um método que faz um aproveitamento melhorado de resíduos sólidos orgânicos. E com isso, você consegue retirar mais biogás, se aproveitar da maneira correta, sem aterros. Consegue aproveitar mais biogás de resíduos sólidos orgânicos do que esterco bovino. E se eu consigo aproveitar de resíduos sólidos orgânicos, eu consigo, em vez de colocar usinas de compostagem nas cidades, onde eu só vou ter o aproveitamento da biomassa como composto, como adubo, eu consigo aproveitar também o biogás através de um outro processo que vocês também veem aqui nessa página, que é justamente na utilização de biodigestores. Esse é o exemplo aqui de uma empresa na Alemanha
chamada ReFood, que faz o aproveitamento justamente desses resíduos. Aqui vocês podem ver o vídeo e todo o processo de como esse aproveitamento é feito é mostrado aqui nessa página. Como funciona a empresa coleta das grandes empresas, dos restaurantes, como funciona toda a coleta e o tratamento em biodigestores. Tá? Aqui é na empresa, eu particularmente já visitei essa empresa, fiquei positivamente muito bem impressionado como esse tratamento funciona. Enfim, através de biodigestores, você pode fazer o aproveitamento de biogás de uma maneira muito mais efetiva do que em aterros sanitários em todas as cidades brasileiras. Imaginem que em todas as cidades brasileiras você pode ter pelo menos um biodigestor para aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos. Com certeza, um grande potencial de geração de energia através dos resíduos sólidos orgânicos. Infelizmente, esse conhecimento ainda não está muito difundido no Brasil. A maior parte das pessoas pensam que o resíduo sólido orgânico, aliás, muita gente pensa que isso é um problema que não se pode resolver. Outros pensam que é uma questão que só se pode resolver com compostagem, e raríssimas pessoas falam em aproveitamento desse resíduo orgânico de cidades através de biodigestor, que com certeza é a maneira economicamente mais viável que tem de aproveitar resíduos sólidos orgânicos. Por quê? Porque consegue aproveitar, além do adubo, também o biogás para a produção de energia ou para aproveitamento do próprio biogás. Tá? A notícia é muito boa. Parabéns aí à iniciativa do Mato Grosso do Sul, ao Sebrae do Mato Grosso do Sul, de fazer esses seminários, explicar, quem sabe, somente essa questão do biogás, aproveitamento de biogás de aterros sanitários, não na forma de aterro sanitário, e sim na forma de biodigestores. Quem sabe isso chega também no Brasil, de uma forma que a gente possa fazer um aproveitamento economicamente e ambientalmente correto de aproveitar desses resíduos sólidos. Então é isso, fica aí essa notícia bem interessante.